Neste vídeo eu pretendo construir os gráficos bases correspondente à função exponencial. O próprio nome é sugestivo, exponencial, aqui a variável vai se encontrar no expoente. Então, isso significa que a forma geral de uma função exponencial é do tipo y igual a A vezes B elevado a x. Eu coloco A porque pode ter algum número acompanhando por fora, mas a parte fundamental, a parte exponencial, é aquela em que aparece a variável no expoente. Esse B é chamado de base. E obrigatoriamente, obrigatoriamente, essa base tem que ser positiva. Não pode ser negativa. Se a base for negativa, for menos 2, por exemplo, existem valores de x que não dá para elevar. Menos 2 elevado a meio. Não existe. Porque elevar a meio é elevar a raiz. Fica a raiz de menos 2 que não existe. Por isso que a base não pode ser negativa. Senão correria o caso de bases negativas com expoente que não dá para calcular. Aí a gente já exclui. Então a base tem que ser positiva. E mais, diferente de 1. Porque se a base for 1, vira função constante. Porque se aqui for 1, 1 elevado a x dá 1. 1 vezes a dá a, y igual a é um número. E y igual a um número a gente já fez na função constante. É um modelo que já apareceu anteriormente. Então, por isso que a base é sempre positiva e diferente de 1. Tá. Quando a gente for construir o gráfico base de uma função exponencial, a gente tem que dividir em dois casos, tá? Bom, na verdade, dá para trabalhar com caso único. Acho que eu vou trabalhar com caso único, hein? Vamos lá, então. Primeiro, eu gostaria de fazer um exemplo. Aí eu vou fazer por tabela, tudo bonitinho, igual vocês aprenderam anteriormente no ensino médio. Vou pegar um modelo mais simples de uma exponencial, que normalmente é o que aparece nos livros y igual a 2 elevado a x. Tá bom? Vamos construir uma tabela para visualizar o comportamento. Com certeza o gráfico não é uma reta, porque não é do primeiro grau. Então vai ser uma curva. Quem cresce mais rápido, x ou y? É o que eu vou descobrir aqui pela tabela, tá bom? Primeiro lugar, eu vou utilizar valores para x negativos. Menos 3, menos 2, menos 1, porque eu queria saber o comportamento lá na região negativa. O 0, é claro, até o 3 para saber o comportamento na região positiva. Vou trocar o x por menos 3. Quanto que é 2 elevado a menos 3? Ué, toda potência negativa tem que inverter a base. A base é 2 sobre 1. Invertendo a base fica meio. Ao inverter a base, você ganha o direito de acertar o sinal. Faz meio ao cubo. 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8, então meio ao cubo é 1 oitavo. 2 elevado a menos 2, potência negativa inverte, então ficaria meio, já que o 2 está sendo dividido por 1, acerta a potência, meio ao quadrado é 1 quarto. Então eu vou colocar em decimal, 0,125 para enxergar que é um valor pequeno, 0,25. 2 elevado a menos 1, fazer direto, inverte, vai dar meio, 0,5. 2 elevado a 0 é de cabeça, elevado a 0 vira 1, 2 elevado a 1 de cabeça é 2, 2 ao quadrado é 4 e 2 ao cubo é 8. Primeiro lugar, só olhar para um valor aqui, ó, esse aqui. Quando o x é 3, o y já vale 8, o que significa que o gráfico tende a crescer paralela a y, o y é maior que o x. Tá. Isso na região positiva. Conforme o x vai aumentando, o y aumenta mais rápido ainda. Só para vocês terem uma ideia. Se o x for 10, 2 elevado a décima, pode conferir. Multiplica 2 por 2 10 vezes, dá 1024. Então quando o x está no 10, o y já está lá em cima, 1024. Então o y vai embora. Então aqui eu já sei que cresce paralela a y. E na região negativa, eu quero que vocês percebam que valores negativos para x não produz negativo para y, produz positivos, mas pequenininho. Por quê? Porque quando x é negativo, 2 elevado a um número negativo, esse negativo não tem o poder de deixar a resposta negativa, e sim ele tem o poder de inverter a base.
e deixar a resposta do jeito que está a base, positiva. Quer dizer que potências negativas geram valores positivos, mas pequenininho, tão pequeno que se aproxima do zero. Quer dizer que o zero para y é uma assíntota. Que legal, hein? Tem assíntota de novo. Só que eu não vou fazer tracejado porque ela é só num pedacinho. Então, normalmente dos livros a gente não escreve tracejado essa assíntota. Então vamos lá. Eixo y, eixo x. Eu falei assíntota no eixo y, na verdade é no eixo x. Vamos lá. Vou pegar um ponto. Quando x é 0, o y é 1. Deixa eu fazer a zona positiva que é mais fácil. A positiva é uma curva onde o y cresce mais rápido, então fica uma curva assim, ó, paralela ao eixo y, na região positiva para x. Na região negativa, acabei de explicar, quando x é negativo, o y é positivo. Positivo está em cima do eixo. E perto do zero. Quanto mais negativo, mais perto do zero. Então passa a ser uma assíntota. Então vai ser um gráfico que tende a se aproximar. Deixa eu fazer até mais para mostrar isso. Nossa, ficou feio esse final. Tende a se aproximar cada vez mais. Então o gráfico vem se aproximando e vai se afastando, fazendo com que o y fique cada vez maior. Tudo bem? Note que o domínio será os reais, tranquilo. A imagem não, tem valores para y que usa, que é aqui em cima, aqui embaixo já não usou, a menos que tenha rebatimento. Então, perceba que eu fiz isso para uma base que é maior que 1. Então, eu vou generalizar dizendo que sempre que a base for maior do que 1, o gráfico da exponencial terá este formato. Assíntota à esquerda em x e explode à direita, ficando paralela a y. Esse é o gráfico base que vai nos interessar. Além disso, eu queria aproveitar aqui e comentar um número especial que vai aparecer em muitos exercícios, chamado número de Euler. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo para falar do número de Euler, tá bom? Eu só quero apresentar nesse momento o valor do número de Euler. Só para dizer que o número de Euler satisfaz o gráfico base, tá? O número de Euler, chamado de E de Euler. Quem quiser conferir esse valor, digita na calculadora E elevado a 1, que já vai dar a resposta. É 2,81282. Pontinho, pontinho, pontinho. Quer dizer que o número de Euler ele é maior do que 1. Então, um gráfico do tipo E elevado a x, ou seja, base maior do que 1, variável no expoente a exponencial, vai ter este gráfico base. Repito, futuramente eu vou fazer um vídeo explicando sobre o número de Euler. No momento, eu quero que vocês olhem para o expoente. Se for uma variável no expoente, vira exponencial. Se for base E, eu quero que vocês utilizem esse gráfico base, já que o E é maior do que 1.